Você imagina qual seja o pior pecado do mundo? Existe o pior pecado de todos os pecados? A gente sempre ouve dizer que não existe nem pecado, nem pecadinho, nem pecadão, né? Tudo, pecado é pecado. E é verdade, o único pecado, por menor que seja, ele pode nos levar para o inferno. Tiago disse que se nós guardarmos toda a lei e tropeçarmos num só ponto, num só pontinho, nós nos tornamos culpados de tudo. Mas isso não quer dizer que todo pecado seja igual. Isso não quer dizer que todo pecado carregue o mesmo peso. Então hoje de manhã, Deus permitindo, nós vamos falar sobre este pecado que é considerado o pior de todos. E é trágico dizer isso, mas todos nós aqui somos culpados deste pecado. Você vai perceber por quê e saber por quê. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15. E aí, pela história, vocês já vão mais ou menos identificar de que pecado estamos falando. Então nós estamos aqui no verso 10. Podem ficar assentados. 1 Samuel 15, a partir do verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Imagine Deus dizendo para a nossa igreja: arrependo-me de ter colocado o Rômulo como pastor desta igreja, porquanto o Rômulo deixou de seguir a minha palavra. Foi isso que Deus disse a respeito do rei Saul. Saul havia deixado a palavra de Deus. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel amava Saul. Samuel foi o sacerdote que ungiu Saul para ocupar o reino de Israel. Ele foi o vaso usado por Deus para trazer Saul ao poder. E agora Deus estava dizendo para Samuel: arrependo-me de tê-lo colocado como rei de Israel. E Samuel passou a noite inteira tentando fazer Deus mudar de ideia, intercedendo pelo rei Saul. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, que quer dizer um altar. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Quando Samuel ouviu dizer que Saul havia feito para si uma coluna, Samuel já sabia que o caso era perdido, que não havia mais esperança para o rei de Israel. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Não diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver? E na cabeça, na concepção de Saul, ele estava fazendo tudo certinho, e ele estava cumprindo a palavra de Deus. Acho que você já teve uma ideia de qual pecado nós estamos nos referindo nesta manhã. Qual seria o pior pecado do mundo? O Código Penal brasileiro prevê penas mais severas para os crimes hediondos, que são aqueles praticados sem qualquer tipo de compaixão, de misericórdia pela vítima. Mas e a Bíblia? Ela também classifica os pecados entre hediondos e não hediondos? Com certeza. A lei de Moisés é prova disso. Na lei de Moisés, a punição sempre era aplicada de acordo com a infração. Mas a palavra de Deus, ela não trata do pecado cometido, seja ele qual for. Seja ele qual for, a palavra de Deus não está interessada no pecado em si, mas na razão
que produziu aquele pecado. Ou seja, Deus ele trata da raiz do problema e não do problema em si. Quantos entenderam isso? O que levou a pessoa a praticar aquele determinado pecado? Existe um pecado que é o pivô de todas as mazelas que há no mundo. Ele está por detrás de todo pecado do mundo. Este pecado está por detrás de todos os problemas que você está enfrentando hoje no seu lar. Quer seja entre você e o seu cônjuge, entre você e seus filhos, entre você e outros familiares. Este pecado está por detrás de todos os seus problemas no local de trabalho, ou na sua escola, e principalmente na sua igreja e na sua vida. Este pecado também é o pivô de todas as mazelas que nós estamos vendo e vivendo no nosso país, chamado Brasil, e por que não dizer no mundo inteiro. Satanás, o diabo, ele foi o primeiro ser a praticar este pecado no mundo, no universo. Este pecado surgiu com ele, através dele. Ezequiel 28, verso 2, fala um pouquinho sobre este pecado. Deus disse para o diabo, falando do diabo, Deus disse em Ezequiel 28, verso 2: porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E aí Deus respondeu para ele, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Você já está percebendo de que pecado estamos falando? Com este mesmo pecado, o diabo desceu até o jardim do Éden e convenceu Adão e Eva a pecarem contra Deus. Olha o que o diabo disse para eles em Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quantos já fazem ideia de que pecado estamos falando? Este pecado, por causa deste pecado, Satanás e uma legião de anjos foram expulsos da presença de Deus no céu. E por causa deste pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. E agora, nesta manhã, neste exato momento, por causa deste mesmo pecado, igrejas estão sendo divididas. Ontem, na reunião dos homens de Deus, no encontro dos homens de Deus, eu expliquei para os homens, porque na nossa igreja, nós não escolhemos. Nós podemos aceitar ou rejeitar, mas a igreja não escolhe quem vai ser diácono, a igreja não escolhe quem vai ser secretário, quem vai ser tesoureiro, porque na hora que você deixa a igreja escolher, vira politicagem. Alguns são aceitos e outros são rejeitados. E por causa deste pecado, igrejas estão sendo divididas, lares estão sendo destruídos, amizades estão sendo quebradas, e o julgamento de Deus está sendo derramado sobre a vida de muitas pessoas por causa deste pecado. Este pecado já fez muitas vítimas, dentre elas o próprio Lúcifer, Satanás, Adão e Eva. O rei Nabucodonosor, ele passou 7 anos vivendo como animal, comendo como animal, morando como animal. E por causa deste pecado, o rei Acabe, o rei Herodes e muitos outros reis e rainhas foram depostos de seus cargos. Afinal de contas, que pecado é este? É o pecado de orgulho, o pior pecado do mundo. No nosso texto, o rei Saul havia recebido uma ordem direta e explícita de Deus. Ele não gostou da ordem, como eu e você não teríamos gostado. Veja por quê, verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. Amaleque era um povo pagão, inimigo implacável de Deus, e destrói totalmente
a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Tratava-se de guerra, e Deus havia ordenado que não sobre nada deste povo. Porque Deus mandaria matar até as criancinhas? Por isso que você escuta muitas pessoas dizendo: o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Mas por que este Deus de amor mandaria matar até as criancinhas? Nós não temos todas as explicações, mas podemos dar pelo menos duas. Primeiro, essas criancinhas iriam crescer para praticar as mesmas atrocidades que seus pais praticavam. Dentre elas, queimar criancinhas recém-nascidas, oferecer criancinhas recém-nascidas a ídolos pagãos. E uma segunda possibilidade: morrendo como criancinhas, elas iriam para o céu, mas morrendo como adultas, elas iriam para onde? O inferno. E Jesus garantiu que o céu pertence às criancinhas, mesmo criancinhas amalequitas. Ele disse em Mateus 19:14: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então nós podemos afirmar que as criancinhas vão para o céu, porque o céu pertence às criancinhas. Nem por isso podemos ser a favor do aborto, porque qual seria a diferença entre o aborto e entre as criancinhas vítimas de guerra? Qual seria a diferença? No caso de Deus, se tratava de guerra, se tratava de justiça. Mas no caso do aborto, nós sabemos que é pura conveniência e estética por parte das mulheres. Saul obedeceu a ordem de Deus pela metade naquele dia. Ele matou sim todos os adultos, mas preferiu poupar os animais, os animaizinhos. Ele realmente achou que Deus estava errado e tentou corrigi-lo. E orgulho é isso. Orgulho é isso. Quando achamos que os outros estão sempre errados e nós estamos sempre certos, quando na verdade estamos errados. Veja duas passagens bíblicas. Provérbios 16:5. A abominação é ao Senhor todo altivo, que quer dizer arrogante de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. E Provérbios 18:12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Vamos ver nesta manhã 3 características do pecado de orgulho no comportamento do rei Saul. Primeiro de todos é insubmissão. A primeira marca de todas é insubmissão. Veja o verso 11. Deus disse: arrependo-me. Mas prestem atenção, o arrependimento de Deus não é o mesmo do homem. O homem se arrepende de pecados, o homem se arrepende de falhas, o homem se arrepende de erros. Deus não peca, Deus não comete falhas, Deus não comete erros. Amém, irmãos? Então, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou deixar de abençoar a Saul. O arrependimento de Deus é quando ele deixa de fazer algo que ele estava fazendo, quando ele deixa de cumprir algo que ele estava cumprindo. Deus estava abençoando, prosperando, fortalecendo o reinado de Saul. Deus disse: de agora em diante, não mais. As minhas bênçãos vão cessar de sobre o reino de Saul. Então, quando Deus se arrepende para conosco, Ele vai deixar de nos abençoar, simplesmente isso. Deus não erra, Deus não se arrepende de erros. O próprio verso
29 do texto diz isso. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Então o arrependimento de Deus é deixar de nos abençoar. Não deixe com que Deus se arrependa, amém, irmãos? Porque o arrependimento de Deus é deixar de nos abençoar, de nos proteger. Deus está abençoando a nossa igreja nesta manhã, amém, irmãos? Deus está abençoando a nossa vida nesta manhã. Mas essas bênçãos podem cessar a partir do momento que nós começamos a viver em desobediência à palavra de Deus. Deus parou de abençoar a vida de Saul por duas razões. Primeira, Saul deixou de seguir a Deus. Veja o verso 11. Porquanto deixou de me seguir. Até então, Deus ocupava o primeiro lugar na vida do rei Saul. Mas de repente, um outro Deus apareceu na vida de Saul e tomou o lugar do verdadeiro Deus que existe. No capítulo 14, verso 35, Saul havia edificado uma coluna, havia edificado um altar para a honra e a glória de Deus. Era muito comum naqueles dias o adorador construir um altar, não para ídolos, mas para glorificar e exaltar o Criador dos céus e da terra. Havia uma vitória na vida do adorador e ele logo levantava um altar, expressão de gratidão, expressão de humilhação, de fé e de submissão. E Saul fez isso no capítulo 14, verso 35. Mas já no capítulo 15, verso 12, ele levantou um segundo altar. Foi o segundo altar que ele levantou na sua vida. E desta vez, para a sua própria honra e para a sua própria glória. Veja a diferença entre o Saul do capítulo 14 e Saul do capítulo 15. Seria o mesmo, irmãos, que o pastor Rômulo, fundando o Templo Batista Maranata de Goiânia, para a honra e a glória de Deus, e anos mais tarde, edificando o Templo Batista Maranata de Ribeirão Preto, para a sua própria fama, para a sua própria honra e para a sua própria glória. O altar parece o mesmo, mas o objetivo dos altares não é o mesmo. Deus viu que de repente, Saul se tornou o seu próprio Deus, se tornou a pessoa mais importante da sua própria vida. E muitas pessoas nesta manhã estão deixando a Deus e construindo o seu próprio altar. Mas Romanos 12, verso 3 diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus diz: cuidado com o que você pensa a respeito de si mesmo. Seja moderado em seus pensamentos a respeito da sua pessoa. Você não deve pensar que é o pior pecador do mundo, mas jamais pensar que é a melhor pessoa do mundo. Você não deve pensar que não serve para nada, mas também não deve pensar que você é superior aos outros. Você não deve pensar que a igreja não precisa de você, mas não pense também que a igreja não possa viver sem você. Amém, irmãos? Moderação é a chave do sucesso. Há alguns anos, tivemos um certame de jovens pregadores em uma de nossas igrejas. Participaram cerca de 10 jovens, pregando durante os cultos de quarta-feira. E dentre eles, os juízes iriam escolher a melhor mensagem, não o melhor mensageiro, porque o melhor mensageiro não existe. Mas eles iriam escolher, dentre aquelas 10 pregações, a melhor mensagem. E então o dia chegou e a melhor mensagem foi premiada. Aí o mensageiro foi chamado à frente para receber o seu prêmio. E ele, ao invés de humildade, ele se expressou da seguinte forma: eu já sabia que iria vencer,
Eu sinto muito pelos perdedores. Foi isso que ele disse. Na hora todos os juízes pensaram: cometemos um erro, escolhemos a mensagem errada. Amém, irmãos? Alguns anos mais tarde, esse jovem pregador se casou. Alguns anos depois, ele cometeu pecado de imoralidade e da pior espécie, e abandonou a esposa e os seus filhos. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus diz: a soberba, o orgulho, precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É fatal. Deus deixou de abençoar a Saul, porque Saul exaltou-se a si mesmo. E em segundo lugar, Saul deixou de executar a palavra de Deus para executar a sua vontade. Deus disse: não cumpriu as minhas palavras, em submissão, desobediência. Ele achou que não precisava mais obedecer a Deus, porque o seu reino já havia sido confirmado, os seus inimigos já haviam sido vencidos, ele agora tinha mais experiência do que quando começou, ele tinha mais autoridade do que quando começou. A pior coisa que tem é quando achamos que não precisamos mais obedecer a palavra de Deus. E muitos pastores entram no ministério assim. No início, eles consultam a palavra de Deus para tudo, para todas as decisões, para todos os métodos. Mas com o passar do tempo, adquirem confiança, e aí começam a agir por conta própria. Eu já vi isso, e eu sei que você já deve ter visto isso também. É como dirigir carro. No início você é extra cuidadoso, mas depois você adquire confiança, e o cuidado já não é mais o mesmo. E é assim também na vida cristã. No início do meu ministério, eu decidi, irmãos, e eu sei que eu tenho cumprido isso, eu decidi que não queria preparar e pregar uma mensagem encomendada. Jamais vou pregar uma mensagem para alguém em específico, para alguém da igreja em específico, como eu já vi muitos pastores fazendo ao longo da minha infância e da minha juventude também. Era nítido, era óbvio que aquela mensagem era para atingir uma determinada pessoa da igreja, ou que seja um determinado problema. Pastores, ao invés de trabalharem corpo a corpo, preferem usar o púlpito. Alguém me perguntou por que eu não pregaria uma mensagem encomendada, e eu respondi: temor a Deus. Amém, irmãos? Porque eu tenho que tratar a palavra de Deus com respeito, eu tenho que tratar a palavra de Deus com ética, e eu não posso ocupar o lugar do Espírito Santo. Se eu preparar uma mensagem encomendada para uma pessoa, ou que seja para um problema em específico, eu estou tomando o lugar de Deus, eu estou tomando o lugar do Espírito Santo. Eu estou tentando resolver um problema que não é meu, é de Deus. E eu não estou dando lugar para que o Espírito Santo trabalhe no nosso meio. Temor a Deus. Assim como o rei Saul, eu também não tenho direito de usar a palavra de Deus ao meu bel prazer, e ainda dizer: cumpri a tua palavra. Eu não posso usar a Bíblia para me promover, e muito menos para derrotar outras pessoas. Saul não teve o temor de Deus, ele não respeitou a palavra de Deus, ele não obedeceu aos mandamentos de Deus, e então ele perdeu o seu reino, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua reputação, e eventualmente ele perdeu a própria vida. Então, meus irmãos, a primeira marca do orgulho é a nossa insubmissão. Nós não nos submetemos aos ensinamentos, mandamentos e princípios da palavra de Deus. A segunda marca é insolência.
E eu vou explicar o significado desta expressão. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpri a tua palavra, cumpri a palavra do Senhor. Saul teve a coragem de dizer: cumpri a palavra do Senhor, quando na verdade estava mentindo. Insolência é quando você chega ao ponto de acreditar em suas próprias mentiras, em suas próprias fantasias. Repito, insolência é quando você chega ao ponto de acreditar em suas próprias mentiras. Recentemente, um político muito famoso do nosso país nos ensinou como praticar a insolência e conquistar o que desejamos. Eu vou abrir aspas ao que ele disse. Abro aspas. Tenho que mentir. O político tem que mentir. Aqui ele estava falando a verdade. Porque é sempre mais fácil acreditar na mentira. Minha mãe dizia: uma mentira voa, mas a verdade engatinha. Fecho aspas. Por isso, tenho que mentir. Por isso a mentira é mais eficaz que a verdade. Foi o que ele nos ensinou. O rei Saul pensava assim também. Todos os homens falsos pensam assim, independente da época. Ele mentiu até para Deus. Deus que conhece todos os meandros dos pensamentos e das ações. Mas o insolente, ele acha que pode enganar até a Deus, quanto mais os meros seres humanos. Quando eu trabalhava no banco, eu cometi um erro na presença do meu gerente administrativo. Imediatamente, o meu gerente me chamou a atenção. Ao invés de aceitar a repreensão dele, eu comecei a me defender. E ele ficou calado e me deixou falar. Eu percebi que ele estava em silêncio o tempo todo. E o silêncio dele me repreendeu muito mais do que se ele tivesse proferido qualquer palavra. O silêncio dele me castigou muito mais. Então, naquela mesma hora, eu parei de falar, reconheci que estava errado. E aí eu tive que pedir perdão 2 vezes. Pedi perdão pelo primeiro erro e pelo segundo, que foi pior que o primeiro, que foi o de ficar defendendo o indefensável. Insolência é colocar a culpa de seus erros em outras pessoas. Foi culpa da minha esposa, foi culpa do meu esposo, foi culpa dos meus filhos. Muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Foi o que Saul fez, veja o verso 15. Ele colocou a culpa no povo e depois ele colocou a culpa em Deus, menos nele. Porque o povo poupou ao melhor das ovelhas. Mentiroso. O povo não tinha autoridade para isso. E das vacas para as oferecer ao Senhor Deus. Mentiroso. Colocou a culpa em Deus e no povo. Há alguns anos, um pastor batista tradicional, como eu, tradicional, mas pressionado pela mocidade da sua igreja, abriu as portas para o rock cristão. Você vai perceber uma igreja que abriu as portas para a música do mundo através de seus instrumentos. Não há nada de errado com a bateria, não há nada de errado com a guitarra elétrica, desde que não sejam usados. Uma vez que são usados, vão estar alimentando a nossa carne, vão estar alimentando o nosso ego. E então, pressionado pela mocidade, ele abriu as portas para o rock cristão. Os jovens disseram: pastor, essa música vai atrair mais jovens para a nossa igreja. Então a intenção dele foi realmente muito boa. Mas com o passar dos meses, ele percebeu que os jovens estavam caindo na prostituição, caindo no uso das drogas e do álcool. E mesmo aqueles que adentravam a igreja não eram compromissados com o evangelho. Não eram compromissados com Deus. Então ele descobriu
que não valia a pena abaixar os padrões da igreja para atrair mais jovens do mundo, mas que era melhor obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus claramente diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amém, irmãos? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra de Deus diz: apartai-vos de toda a aparência do mal. A palavra de Deus diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Há igrejas que depois do especial apresentado, o cantor ou a cantora estão fazendo esse gesto. E recentemente eu descobri que este gesto é realizado por uma cantora pop dos Estados Unidos, que faz sucesso no mundo inteiro. Imagine, depois do cântico, se o Eduardo tivesse feito isso. Parece inocente, mas não é. É o ser humano levantando um altar para si mesmo. E Deus deixa de abençoar. Amém, irmãos? Por isso que na nossa igreja, nós não batemos palma para quem canta. Nós só batemos palma de quem nós cantamos. Saul, ele foi insubmisso, ele foi insolene. Faz-me pensar num chefe de escritório que eu tive há muitos anos. Ele era muito bem tratado pelos donos da empresa. Ele era muito bem quisto pelos donos da empresa. Mas ele se empolgou e ele começou a achar que era insubstituível e que era indispensável, porque além dos donos da empresa, todos os funcionários dependiam dele. Aí ele começou a ler o jornal na hora do expediente. Em outras palavras, se achou o dono da cocada. Começou a chegar atrasado, 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, e começou a sair mais cedo, 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes. Começou a se comportar como dono da empresa. Numa bela manhã, nós já havíamos chegado, ele foi chamado no particular por uma das donas da empresa e foi mandado embora. Nós vimos quando ele saiu do escritório da dona com uma cara de tacho. E eu tinha apenas 13 anos de idade quando vi aquela cena, e ali eu aprendi uma grande lição. Assim também Deus havia abençoado a vida de Saul, o havia tratado como se Saul fosse indispensável, o havia colocado no posto mais alto de Israel, mas Saul abusou das suas bênçãos, ele abusou da confiança de Deus, ele foi insolente, e isso é orgulho. Então nesta manhã, obedeça a palavra de Deus, amém, irmãos? E reconheça quando você está errado. E a terceira marca do orgulho é insinceridade. Veja o verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei. Olha que bênção. Ele reconheceu que estava errado. Ele reconheceu que pecou. Será? Pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Aqui ele confessou que ele queria agradar mais aos homens do que a Deus. E com medo dos homens, ele pecou contra Deus. Mas será que ele está sendo sincero? Porque Saul finalmente reconheceu que havia pecado? Porque ele estava arrependido dos seus pecados? Ou porque ele estava com medo? Medo de perder o seu posto, medo de perder o seu trono, medo de perder suas regalias. Infelizmente, foi só por causa do medo. No verso 23, ele ouviu as ameaças duras de julgamento. Samuel disse: porque a rebelião, a desobediência,
é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, ficar entre dois mundos, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. E foi só depois de ouvir isso, é que ele decidiu se arrepender. Quando ele ouviu que a desobediência dele era tão grave quanto o pecado de feitiçaria, ele temeu, tratou logo de se arrepender, porque ele mesmo, como rei de Israel, havia executado vários feiticeiros no reinado de Israel. Ele sabia da penalidade contra a feitiçaria, e quando Samuel comparou o pecado dele com o de feitiçaria, ele temeu. O verso 30 mostra que ele não se arrependeu de verdade. Ele queria apenas continuar no seu posto de rei de Israel. Nunca me esqueço de um rapaz que se converteu em nossa igreja, foi bem acolhido, foi amado por todos nós. Mas aí um vizinho me chamou de lado e disse: Rômulo, aquele rapaz, ele está mentindo para vocês. Ele é condenado da justiça. Em breve ele vai ser julgado, porque ele cometeu assalto à mão armada com vítima fatal. Ele está apenas tentando ludibriar o juiz e o júri para receber o mínimo de sentença possível. Na época eu não acreditei naquele vizinho. Eu era jovem, participava da igreja com outros jovens, e continuamos a amar aquele rapaz e acreditar na conversão dele. Chegava a chorar quando orava. Mas infelizmente o vizinho tinha razão. A aparente conversão daquele moço serviu para amolecer o coração do juiz e do jurado, ou do júri. Mas assim que ele se livrou da sentença, ele voltou para o mundo dos crimes e das drogas. Tenho certeza de que o Senhor Deus teria perdoado o rei Saul, se o arrependimento dele tivesse sido verdadeiro e sincero. Quando eu era jovem, eu tinha medo de ouvir pregações sobre Judas Iscariotes e também sobre o rei Saul. Eu tinha medo de ser como esses dois homens, que andaram tão próximos de Deus, mas no final da vida foram separados de Deus. Isso pode acontecer comigo e com você, por causa do orgulho, da insubmissão, da insolência e da insinceridade. Então nesta manhã, eu posso ser o pior pecador dentro da nossa igreja, e talvez eu seja, mas existe um pecado do qual eu procuro fugir todos os dias, e é o pecado de orgulho. Porque ele é o pivô, ele é a mãe de todos os outros pecados. Se alguém me perguntar o que é orgulho, eu vou responder: orgulho é insubmissão, insolência, insinceridade para com Deus. E eu termino lendo as palavras do ser humano mais humilde que já pisou sobre a terra. Ele disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E eu quero convidar cada um de vocês aqui nesta manhã para se humilhar diante do seu pecado de orgulho. Qual tem sido o seu pecado de orgulho nos últimos dias, nos últimos tempos, até nos últimos anos, ou desde que você se conhece como ser humano? Se humilhe perante Deus nesta manhã, pedindo perdão por este pecado de orgulho que o tem acompanhado, quer seja por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses, ou até por muitos anos. Porque a palavra é certa: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Aos humildes. E é por isso que nós encontramos na nossa própria vida pessoas muito pecadoras, mas humildes, sendo abençoadas por Deus. E pessoas menos pecadoras, mas orgulhosas,
sendo julgadas por Deus. Como que você explica isso? Está explicado. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mesmo quando esses humildes, socialmente falando, são mais pecadores que os soberbos.